curva circular com transição, módulo 5. Neste módulo, nós vamos ver como é feita a distribuição da superelevação e da superlargura ao longo da curva. Começando pela superelevação dos acostamentos. Segundo o item 5733 do Manual de Projeto de Rodovias Rurais do DENIT, a superelevação dos acostamentos em tangente normalmente é de 5%. Assim, a seção transversal típica de uma rodovia em tangente, os acostamentos têm uma inclinação para fora de 5%. Em curva, o acostamento do lado interno da curva, ele acompanha a declividade da pista se essa for maior do que 5%. Ou seja, se a superelevação da pista for menor que 5%, o acostamento continua com 5%. Já se a superelevação da pista for maior do que 5%, o acostamento acompanha. Já o acostamento do lado externo, ele continua com a declividade para fora da curva, com a declividade para o lado externo da curva, e deve passar a ser de 2%. Se a curva for circular simples, ao longo de toda a curva, o acostamento externo deve ter uma declividade de 2% para fora. Se for curva com transição, ao longo da transição, a superelevação reduz de 5 para 2 ao longo da transição. Assim, se a superelevação da pista for menor do que 5%, o acostamento continua com 5%. E o acostamento externo passa para 2%. Já se a superelevação da pista for maior do que 5%, todo o acostamento interno acompanha a inclinação da pista. Já o externo continua com caimento para fora de 2%. Inclinação menos que 5, acostamento interno permanece 5. A superelevação maior do que 5, acostamento interno acompanha a pista. Uma observação, um detalhe, é que caso a diferença algébrica entre a superelevação da pista e a declividade do acostamento for maior do que 7%, deve-se fazer uma curva de concordância vertical com comprimento igual a 0,4 da largura do acostamento. Isso significa o seguinte: se a superelevação da pista menos a superelevação do acostamento der um valor maior que 7, essa quina deve ser suavizada com uma curva vertical, e que essa curva deve ter um comprimento mínimo de 0,4 da largura do acostamento. Então, a partir da diferença 5 para 2, ainda é 7, acima de 7 a diferença, deve ser feita essa concordância, apenas para suavizar essa quina entre a superelevação da pista e o acostamento externo. Vamos fazer um pequeno exemplo? Naquela curva calculada no módulo anterior, calcular quantos metros antes do TS deve iniciar o giro do bordo externo. Ora, então vamos lembrar que naquele exemplo nós calculamos que a superelevação do trecho circular tinha que ser de 4,8% e o comprimento da transição era 40 metros. Ora, então no TS, o bordo externo da pista deve se elevar até zerar a pista externa. Então deve passar de 2 para 0, num comprimento de tal modo que a taxa de variação seja a mesma da transição. Ora, o giro de 4,8 vai ser dado ao longo da transição, ou seja, em 40 metros, a pista vai girar 4,8, vai sair de 0 para 4,8. Ora, se de 2 para 0 tem que ser na mesma taxa, significa, regra de 3 simples, se em 40 metros vai girar 4,8, em LT metros vai girar 2.
Logo, esse LT é 16.667. E aqui não cabe arredondamento. Então, a 16,67 metros antes do TS, a pista externa deve começar o giro de tal modo que, ao chegar no TS, ela esteja zerada. No que se refere à superlargura, a sua distribuição é semelhante à superelevação, ou seja, a superlargura é dada ao longo da transição. No caso de curva circular com transição, nós vimos que a superlargura é dividida metade para cada lado da pista. Assim, no TS, começa a se dar superlargura até se chegar no SC, com o valor máximo da superlargura que permanece constante ao longo de todo o trecho circular. Não há nenhuma outra novidade. Vamos fazer um exercício completo para praticar essas informações. Então vamos admitir uma rodovia classe 0 em região montanhosa com uma curva circular simples. Vamos primeiro fazer um exercício de curva circular simples. À direita, com as seguintes características. É uma pista simples, com duas faixas de tráfego de 3,60, o raio da curva de 500 metros, a declividade transversal da pista em tangente é de 2% e o veículo é um veículo CO, veículo de projeto. Pede-se calcular a superelevação de projeto, o comprimento L antes do PC para a distribuição da superelevação, adotando-se uma taxa máxima de superelevação de 0,4%. Daqui a pouco nós vamos conferir se essa taxa está dentro do permitido pela especificação, pelo manual. O autor está querendo 0,4. Vamos primeiro verificar se pode. Pede-se ainda o diagrama de distribuição da superelevação e, supondo que o PC encontra-se na estaca 20 e que o grade nessa estaca seja 50 metros, e que o trecho em estudo encontra-se em rampa descendente de 4%, aqui é o perfil. A estrada está descendo, rampa descendente de 4%, calcular as cotas da borda externa e interna das estacas 19 e 21. O PC está na estaca 20, então a estaca 19 está antes do PC e a estaca 21 está depois, então ela já está dentro da curva circular simples. Então vamos lá. Rodovia classe 0, terreno montanhoso. A superelevação máxima é 10%, a velocidade diretriz é 80% e o raio mínimo é 210. Considerando então esse exemplo onde o raio da curva é 500 metros, substituindo na equação geral da superelevação, obtém-se superelevação máxima de 0,1, raio mínimo 210 e raio da curva 500. Logo, a superelevação deverá ser de 6,6%. Assim, o bordo externo da pista vai se elevar, de uma altura. Se a pista tem 3,60 de largura, a elevação vai ser ΔH igual a 3,60 vezes 0,066, que vai dar 0,238. Além disso, ele vai ter que sair de menos 2 para 0. Ou seja, ele vai ter que subir uma altura correspondente a 3,60 vezes 0,02, que é a inclinação da pista em tangente, ou seja, 0,072. Totalizando o bordo externo, ele vai subir 0,310 metros. 31 centímetros é quanto ele vai subir no PC, ele já tem que estar nessa elevação. Então, esse giro vai ser dado antes do PC, porque ao chegar no PC, a pista já tem que estar super elevada, porque é curva circular simples. Ora, se a pista vai elevar 0,310 metros, nós queremos saber quantos metros antes do PC esse giro vai ser dado. O autor do exercício pediu que essa variação da superelevação fosse de 0,4. Vamos verificar no manual
que o manual diz que para velocidade 80 km por hora, a elevação, a taxa de variação da superelevação deve ser menor do que 0,5%. Ok, então está dentro do permitido pela norma. Se pode ser até 0,5%, o autor está pedindo 0,4%, está atendendo a norma. Assim, qual é o comprimento L? Ora, o comprimento L vai ser o 0,31 que tem que subir, dividido por 0,004, ou seja, 77,5 metros. E aqui cabe um arredondamento. O ideal é que esse giro comece com um número inteiro de estacas, para facilitar a alocação no campo. Assim, adotando-se um número múltiplo de 10, o giro deve começar a 80 metros do PC, para facilitar a alocação. Se vai começar a 0,8, então, na verdade, a taxa de variação vai ser menor ainda. Vai ser o 0,31 dividido por 80, não mais pelo 77,5. Por 80. Vai dar 0,388, que está dentro, logicamente, dentro da norma. Assim, a 80 metros antes do PC, aqui está o PC, a 80 metros do PC, o bordo externo vai começar a se elevar a uma taxa constante de 0,388. Então, ele vai chegar no seu ponto de máximo, com uma altura de 0,238 do eixo, no PC. Ora, a partir do ponto que o bordo externo sair de 2 e se igualar com 2, que é a inclinação do bordo interno, a partir desse ponto, o bordo interno vai começar a baixar. Quando o giro continuar pelo eixo, o bordo interno vai abaixar. Então, a partir desse ponto, a cota do bordo externo vai começar a abaixar até chegar ao ponto final, que é o PC, de tal modo que a altura do bordo interno até o eixo e a altura do eixo até o bordo externo sejam iguais. Logicamente, tem que ser iguais. E a superelevação vai ser de 6,6%. Esse, então, é o diagrama de variação da superelevação antes de chegar no PC. Porque no PC a superelevação já tem que ser dada integralmente. O exercício pede para calcular a cota do bordo externo e a cota do bordo direito, externo e interno, ou esquerdo e direito, da pista nas estacas 19, 20 e 21. E é dado a cota do eixo da estaca 20, que é onde está o PC. E o problema diz que a cota é 50 metros. Ora, se a estrada está numa rampa descendente, significa que a estaca 19 está numa cota maior do que a estaca 20. E se a rampa é de 4%, então a cota do eixo da estaca 19 é 50 mais 20 vezes 0,004. Ou seja, o eixo da estaca 20 está na cota 50,8. Já a estaca 21 é rampa descendente, ela estará na cota 50 menos 20 vezes 0,04, 4% de rampa, ou seja, a estaca 21 está na cota 49,20. Qual o valor da superelevação na estaca 19 e na estaca 21? Ora, se nós estamos falando que em 80 metros vai ser dado um giro de 8,6%, em 80 metros vai sair de menos 2 a mais 6,6. Em 80 metros, o bordo externo vai sair de menos 2 a 6,6, ou seja, o giro total será de 8,6 em 80 metros. Se em 80 metros vai girar 8,6, em 60 metros vai girar X. Por que 60 metros? Porque a estaca 19 está a 20 metros antes da estaca 20. Então a estaca 19 ela está a 20 metros antes.
Assim, o x vai dar 6,45% de giro, mas nós temos que abater o menos 2% da inclinação em tangente. Em consequência, nesse ponto a 20 metros do PC, a tangente, a superelevação, vai ser de 4,45, que é o giro total menos 2%, que é a inclinação em tangente. Já na estaca 21, essa estaca 21 está dentro da curva. Se ela está dentro da curva, a inclinação é de 6,66%. Ora, se na estaca 20 chegou na superelevação inicial, na estaca PC, toda a curva vai estar com superelevação de 6,6%. Assim, a estaca 21 terá uma superelevação de 6,6%. Uma vez que nós sabemos a cota do eixo de cada estaca e sabemos a superelevação, nós podemos calcular a cota do bordo externo e a cota do bordo interno. Ou seja, na estaca 19, nós vimos que a cota do eixo é 50,80. Como a superelevação é 4,45, como calculado aqui, 4,45, então a cota do bordo esquerdo, reparem que a curva é para a direita, então o bordo esquerdo está mais alto do que o bordo direito, porque a curva é para a direita. Então o bordo esquerdo é a cota do eixo, mais 3,60, que é a largura da pista, vezes a superelevação, 4,45. Então, 50,96. Já a cota do bordo direito é igual à cota do eixo menos 3,60 vezes a superelevação, 50,64. Na estaca 21, que está dentro da curva, a cota do bordo esquerdo é 49,20, que nós vimos que é a cota do eixo da estaca 21, 49,20. Então, o eixo é 49,20, o bordo esquerdo vai ser o eixo mais 3,60 vezes 0,0066. 49,438. E o bordo direito é o eixo menos 3,60 vezes a superelevação, 48,962. Esse é um exemplo com curva circular simples. No próximo módulo, vamos fazer um exemplo semelhante, utilizando curva com transição.